Se sentar, meus queridos e amados irmãos, glória a Jesus. Ô gente, nós estamos no culto da Amém. Então eu quero fazer um convite para você nessa hora. No dia 28 de outubro, fala, 28 de outubro, haverá um projeto chamado Menina Moça, com o tema lá, Top Joy Jesus. Ou seja, Jesus é o nosso top da alegria, que vai ser o quê? Imperdível. Mas qual que é o público? Meninas, as nossas princesas, são princesas sim, não é? De 10, tem gente que não quer que chame as meninas de princesa não, mas nós vamos chamá-las de princesas. As mães rainhas, os pais reis, os meninos príncipes, isso. Para as meninas de 10 a 14 anos, vai ser um dia muito intenso para as nossas queridas, com a pastora Nelma Jardim, a pastora Márcia Rezende e também com a Mari Hoffman. Você pode fazer a sua inscrição, você deve fazer a inscrição da sua filha, pode procurar pelo facebook.com/Nelma Jardim Gomes. Nelma Jardim Gomes, está aí, outras informações, os contatos estão aqui, você, ao final da reunião, pode ter conosco aí, para que a gente passe outras informações para vocês. Amém? Vamos investir na vida das nossas princesas. E também eu quero aqui anunciar pela Escola de Pais 2 cursos para vocês. Quantos estão grávidos aqui? Os pais que estão grávidos aqui. Deixa eu ver, tem alguém grávido aqui? Assim? Isso, deixa eu ver. Dá um tchau, gente. Isso, dá tchau aí, bênção. Então, você pode fazer o curso de pais grávidos da nossa igreja, o pessoal da Escola de Pais, essa turma que está aí com esse uniforme verdinho, fica de pé o pessoal da Escola de Pais aí, ó. Isso, as inscrições, informações você pode ter com eles, e o pessoal de casa também, através do telefone 3429-9400, ou diretamente com o nosso pastor Joaquim Souza, 99755-7117. Amém? E a Escola de Pais também não para. Essa equipe está trabalhando demais. É o tempo da gente mostrar, de fato, o cuidado que a gente deve ter com os nossos filhos. Então, convidamos também para a Escola de Pais de Adolescentes. Na tela. Aí, ó, Escola de Pais e Filhos, Adolescentes. Então, vocês também podem se inscrever. A escola é para os pais. Quantos são pais de adolescentes aqui? E, paralelamente, vocês também inscreverão os seus filhos, que são adolescentes. Olha que legal, enquanto vocês estarão aprendendo a lidar com essa fase meio turbulenta aí das nossas vidas, que é a adolescência, os seus filhos adolescentes também estarão sendo ministrados, numa mesma condição, para que em casa essas coisas encaixem e facilitem tudo. Amém? Amém mesmo? Então, gostaria que vocês se colocassem de pé. Queria chamar aqui o nosso querido doutor Ismael Sobrinho, médico psiquiatra, e hoje ele vai nos falar a respeito de fantasias sexuais, adultérios, nesse tempo de mídias digitais, mídias sociais. Está aqui, é um médico, amigo, cuida de mim também, médico psiquiatra, médico meio doidinho assim, entendeu? Então, o doutor Ismael é quem nós confiamos muito, é um irmão em Cristo, conheço desde a nossa juventude, né? Ainda estamos novos, das antigas, então eu vou deixá-lo aqui para abençoar todos vocês, amém? Estendam suas mãos aqui rapidamente e orem comigo. Senhor Deus, abençoamos o doutor Ismael, que ele seja uma boca de instrução, de ensino, de correção do Senhor para as nossas vidas. Nós o abençoamos e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos, podem sentar. É um prazer estar aqui. A Lagoinha, eu devo muito à Lagoinha, porque entre outras bênçãos, conheci a minha esposa numa célula da Lagoinha, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui. Já que está ao vivo, cumprimentar quem nos assiste em casa e quem está lá no YouTube. Aproveitar e pegar leve aqui, né? Classificação livre, né?
tem que ser classificação livre. Mas é um prazer muito grande. Hoje eu tive um dia difícil, acho que alguns de vocês também tiveram, mas eu espero que nesses poucos minutos Deus possa falar. Eu confesso para vocês que o tema da palestra hoje normalmente é um seminário de 6 horas, mas nós vamos tentar aqui falar um pouquinho, só para a gente trocar uma ideia, para a gente poder fazer com que vocês possam ir para casa e a gente refletir um pouquinho sobre os tempos que a gente está vivendo. A gente está vivendo tempos muito difíceis, né? Eu sou lá da Igreja Batista Central, ali no Luxemburgo. Lá nós também temos problemas nos casamentos e eu acredito que aqui na Lagoinha também estejam tendo problemas no casamento, né? Aí quando o Serginho, a gente estava trocando uma mensagem no WhatsApp, lá ele me fez o convite, aí eu sugeri esse tema porque algumas pesquisas têm mostrado que a situação que a gente está vivendo hoje é um pouco alarmante. Nos Estados Unidos, 40% dos casos que chegam à corte para processo de separação tem mídias digitais, WhatsApp, Facebook, Instagram envolvidos no processo. São usados como prova, diálogos, bate-papos e etc. e tal. Lá no consultório, eu acho que 70%, talvez, do que eu tenho atendido de problemas no casamento, os gatilhos estão ali nas redes sociais, né? Não que as redes sociais sejam ruins. Aqui o pastor Serginho colocou a hashtag culto da família. A gente abençoa, a gente conversa e tal. E a Bíblia já nos diz que quando nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Mas o fato é que nós, como cristãos, nós não estamos conseguindo um pouco lidar e colocar alguns limites nessas coisas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Quem tem uma Bíblia, pode abrir lá em 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11, um dos textos mais incríveis, é um dos textos mais, que pelo menos para mim, mais mexem um pouco comigo, porque é o texto que fala do processo de queda, de adultério, de traição, ou o nome que vocês quiserem usar, de Davi. Esse texto, quando eu converti os primeiros anos da minha vida com Deus, eu ficava um pouco assustado com esse texto, porque eu pensava assim, pô, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que esse homem era um homem de oração, ele era um homem que compôs salmos, ele era uma pessoa ungida, uma pessoa abençoada. Como que um homem desse pode ter caído e feito uma coisa tão feia? Como que um homem igual Davi, um homem usado por Deus, talvez um dos 3 maiores homens de Deus na Bíblia, pode ter caído num caso de fantasia sexual? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso. Como que esse processo aconteceu? E esse texto, se a gente trazer ele um pouquinho para os dias de hoje, ele traz alguns ensinos para a gente poder aplicar aí na nossa vida, mesmo sabendo que na época de Davi não tinha redes sociais, não tinha WhatsApp, mas a gente vê que o processo é o mesmo, os mecanismos são os mesmos, e só muda a forma com que as pessoas vão caindo nos mesmos erros ao longo da caminhada do homem com Deus na história. Então, quem trouxe uma Bíblia, eu não vou ler o texto todo não, porque ele é muito grande, aí ao longo da pregação, para ganhar tempo, eu vou falando um pouco com vocês. Mas a minha tradução diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e situaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi no seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí ele viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era ela. Disseram: é a Betseba, filha de Eliã e mulher de Elias o Heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxesse. Ela veio e se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher engravidou. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: sou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, que era o chefe do exército, dizendo: manda-me Urias o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se passava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste a tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá fiquem em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre.
e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te que ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e o comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esses minutos, que a sua palavra seja de sabedoria do Senhor, e não apenas de sabedoria humana, que seja de espírito e de poder, e que apenas o Senhor possa se manifestar e prevalecer nesse lugar. Que toda ministração contrária, que tudo aquilo que não provém de Ti, venha, Deus e Pai, ser desligado e proibido de se manifestar nessa hora. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Mas eu disse que a situação está feia. Há 3 anos atrás, um instituto cristão, esses dados estão, depois eu coloco lá quem quiser no meu Facebook, fizeram uma pesquisa entrevistando homens cristãos. Mulheres também, mas a maioria da pesquisa foi feita com homens. E incrivelmente foram entrevistados, se eu não me engano, 5.000 casais evangélicos, homens casados. E eu acho que 3.000 homens solteiros. Né? E os dados desse estudo foram estarrecedores, porque 1/3 dos solteiros, desculpa, 1/3 dos homens casados evangélicos responderam que eram viciados em pornografia, que acessavam sites pornográficos pelo menos uma vez por dia. E 2/3 dos homens solteiros evangélicos disseram que eram também viciados em pornografia. A gente vive uma situação alarmante. E quando eu falo aqui um pouco de fantasias sexuais, eu não estou dizendo aqui que eu vou entrar aqui num processo, que a gente poderia ficar aqui umas 2 horas falando sobre isso, mas eu não estou querendo dizer que dá fantasia sexual boa, não. Se você é casado, tem sua esposa, e desde que os dois concordem, desde que os dois tenham afinidade e tenham alegria no que vocês estão fazendo, a maioria das coisas que vocês vão fantasiar não vão ser problemas, ou não vão ser nenhum tipo de tragédia diante de Deus. Mas eu vou falar aqui um pouquinho dos mecanismos emocionais que fazem com que as pessoas hoje estão caindo, com que as pessoas hoje estão tropeçando dentro dos seus casamentos. E esse texto aqui de Davi, apesar de ser lá atrás, num tempo muito distante da gente, ele traz algumas pistas para a gente. Ele traz aqui algumas dicas, que se a gente for prestar atenção um pouco no texto, nós vamos ver como que nós não devemos lidar com algumas coisas, com algumas setas do pecado. E como que também nós podemos resolver o pecado se a gente está envolvido no pecado. E por último, esse texto também traz ali no capítulo 12, como que Deus faz para restaurar a gente depois que a gente já caiu no pecado. Então é um texto de prevenção, é um texto de confrontação e é um texto também de tratamento, onde Deus não só mostra como as coisas aconteceram, mas Ele também propõe ali no final, Ele mostra como que Deus vai agindo na vida da gente. E a primeira coisa que a gente vê aqui, se você abrir lá, você pode seguir comigo, no capítulo 11, lá no início do capítulo 11, no primeiro ali versículo, a Bíblia diz o seguinte, que decorrido num ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíssem os filhos de Amon. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço. Vamos lá. Primeira coisa que a Bíblia diz, dá uma dica aqui interessante para a gente, é que Davi ele não deveria estar no palácio real aqui nessa época. A Bíblia já começa dizendo assim, que nesse tempo, o hábito dos reis, o lugar que Davi deveria estar, o lugar que Davi deveria se posicionar é lá na guerra. A Bíblia diz assim, ó, ele, no tempo em que os reis deviam estar, Davi estava lá deitado e ali um pouco perambulando ali no terraço e tal. Tem um ditado popular que as avós diziam muito para a gente, que elas diziam assim, que a mente vazia é a oficina do diabo, não é isso? Que elas brincavam com a gente e tal. Isso aqui aconteceu um pouco com Davi, por quê? Essa época aqui de Davi, da fase do ministério dele, era uma das épocas melhores de Davi. Ele estava ganhando todas as guerras, ele já tinha resolvido a questão com Saul, ele já era o rei super popular,
ele era super querido pelas pessoas, ele já tinha tido várias experiências com Deus, ele era um homem ungido, ele cantava salmos, onde Davi passava ele era um sujeito respeitável. E uma das coisas que eu tenho percebido, principalmente, eu atendo muitos pastores, muitos líderes, é que normalmente o processo de queda, o processo de adultério, onde os homens e as mulheres estão tropeçando, são, ao contrário do que a gente pensa, são em momentos onde a gente está vivendo uma fase de paz na vida da gente. O ministério às vezes está consolidado, a célula está indo bem, você está bem no trabalho, você não está com muito desafio, você não tem nada que ocupa muito os seus pensamentos, você não tem nenhuma peleja que está te levando a orar, você está numa fase de vida tão tranquila que você começa a viver num automático, e aí você começa o quê? A baixar um pouquinho a guarda. É isso que aconteceu com Davi, ele talvez se ele estivesse aqui no meio da guerra, talvez se ele estivesse aqui fazendo as funções dele, talvez não teria esse espaço para essa fantasia, para essa tentação que aconteceu com ele, tomar tanto espaço dentro do coração dele. Uma coisa que eu fico triste quando eu vou às vezes em congressos de casais, se eu vou na mesma igreja, eu percebo que às vezes são sempre as mesmas pessoas que vão no congresso de casal. Às vezes as pessoas que precisam mais de estar ali, elas não vêm às vezes no culto de casal, porque às vezes eles têm aquela sensação que está tudo bem. E aí eu vejo nos líderes, você vai ser principalmente tentado quando você não estiver fazendo as funções que Deus colocou para você fazer. Você desviou de função, você não está exercendo as suas funções ali dentro da sua comunidade, você não está exercendo o chamado que Deus confiou para você ali dentro da igreja, você não está exercendo o chamado que você foi colocado para exercer dentro de casa, você está naquele momento onde você está, igual a música lá do Zeca Pagodinho, deixando a vida te levar, é esse momento que você vai ter um gatilho ali para as suas tentações. Segunda coisa, a Bíblia diz que o Davi estava lá andando no terraço, e ele viu a Betseba tomando banho pelada, nua. Cuidado com a classificação, Ismael. Mas, eu sempre falo, outro dia eu perguntei para um irmão, nós estávamos numa mesa discutindo sobre um outro texto, que Jesus ele disse o seguinte, que aquele que olhar para uma mulher com uma intenção impura e a desejá-la, ele já adulterou com ela no coração. Aí eu estava sentado com os homens e fiz a seguinte pergunta. Falei, irmãos, quando que vocês acham que olhar para uma mulher e você ver ela e achar bonita, quando que vocês acham que é pecado? Aí um irmão disse assim, não, eu estou andando no shopping. Vem uma mulher muito bonita, sensual, com uma roupa curta, toda com pinta de piriguete gospel, ou na igreja e tal. Aí é o seguinte, Ismael, se eu olhar uma vez, não é pecado. Mas se eu olhar 2 vezes, é pecado. Aí o outro falou assim, não, eu não acho que é assim não. Eu acho o seguinte, se você vê a mulher, ela está vindo no shopping, ela passar, aí na hora que ela passar para você, se você virar para trás e olhar ela de costa, é pecado. Mas se você não virar para trás, não é pecado e tal. Aí um terceiro falou assim, não, só é pecado se você olhar para a mulher e a sua mulher te der um tapa na cara e ela perceber que você estava olhando para a mulher. Porque aí o desejo foi tão forte que todo mundo percebeu que você estava olhando a mulher, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, não, vamos conversar um pouco sobre esse texto. Se a gente for olhar lá no original, quando Jesus, vou voltar no Davi, mas quando Jesus diz assim, aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura e a desejar, ele já adulterou com ela. O verbo lá no original da Bíblia, ele tem uma ideia de dizer assim, aquele que olhar para a mulher e desejar, ou seja, aquele que acrescentar algo a, já adulterou com ela. Então eu vou traduzir isso para vocês, o que eu acho? Essas mulheres que me perdoem, mas se um homem, podia ser o Davi, podia ser o profeta Elias, podia ser qualquer mulher, se olhasse a Betseba, e a Bíblia diz que a Betseba era uma gata, 100% dos homens iriam achar a Betseba bonita. Isso é uma questão biológica.
Isso é uma questão natural. Se você ligar lá a televisão e ver um artista da Globo todo bonito, as mulheres são menos tentadas por isso. As irmãs também vão achar aquele homem bonito e vão achar aquela pessoa talvez até atraente. Não é isso um pouco que Jesus está falando aqui. Ele não está falando aqui do desejo natural, daquela coisa de você olhar e achar a pessoa bonita, de vir lá no shopping, a pessoa em sua direção, se olhar e falar, nossa, que pessoa bonita e tal, e você já desvia ali o pensamento. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas não é algo a respeito do desejo natural. Certa vez um irmão estava aconselhando ele, aí ele me procurou na igreja e falou, rapaz, eu tenho um problema enorme. Aí eu falei, qual que é? Nós estamos namorando há 2 anos, nós vamos nos casar, fazendo curso de noivo, mas eu quero muito transar com a minha namorada, eu tenho um desejo enlouquecido e tal. Eu falei, irmão, seria um problema se você chegasse aqui para mim com 2 anos de namoro e falasse comigo que você não tinha desejo nenhum para sua namorada. Isso aí que estaria um problema. Ele estava o quê? Misturando o desejo natural, que seria normal ele ter com o tempo de namoro, com o processo. Ele estava ali se culpando por sentir alguma coisa que depois ali do casamento ele ia consumar. Então o pecado de Davi não estava nisso, né? A fantasia, ela às vezes ela é só um gatilho. A fantasia, você tem ali uma imagem, e eu vou falar aqui das mídias, né? Você tem ali uma mensagem, você tem ali alguma coisa que você vê, e aquela coisa ela desperta em você um desejo inicial. Isso é um pouco da fantasia. Fantasia nada é o quê? Um dia a gente pode voltar aqui para falar sobre a estrutura de Davi, mas eu acho, por exemplo, a Bíblia mostra, a medicina, a psicologia, depois a gente pode ver lá na frente de Davi, que homem que tem muita tendência à traição, a fantasiar, à prostituição, à fantasia, tem muito questão de identidade, né? Tem dificuldade de assumir a autoridade, tem dificuldade de se afirmar como pai dentro de casa. Aí você vê lá depois a família de Davi lá na frente, ele não confronta os filhos, ele não. Então eu creio, é uma conversa longa, que Davi talvez ali tivesse algumas questões emocionais que pudessem fazer com que ele fosse um pouco predisposto. Isso acontece aqui com a gente, com homens e com mulheres. Você pega 2 pessoas que estão aqui na igreja, um criado na igreja, participou de todos os cultos de princesa, de príncipe, menino preservado, sem influências, sem marcas sexuais que pudesse trazer ali sequelas. Aí você pega um menino que veio, criado no mundão, um homem ou uma mulher, múltiplos parceiros, múltiplas exposições sexuais, uma quebradeira enorme, uma série de questões. Essas 2 pessoas convertem e aceitam Jesus. Qual dessas 2 pessoas vai ter na sua mente sequelas, memórias, que a Bíblia chama de fortalezas da mente, conceitos armazenados? Quais dessas 2 pessoas que vai ter mais dificuldade, depois de convertido, de lidar com as fantasias sexuais? Com certeza aquele que foi mais exposto lá atrás. Eu falo um pouco, sempre quando eu vou falar um pouquinho, às vezes sobre depressão, eu falo muito que a gente é corpo, alma e espírito. Mas nós achamos o quê? Que nós, quando aceitamos Jesus, ali vem um anjo, dá um control, alt del, um reset, formato C2 e apaga todas as memórias do passado. E não é verdade. Nós trazemos para hoje todas as marcas que nós desenvolvemos, que nós sentimos, que moldaram a nossa personalidade, a nossa estrutura, e que elas vão ser sim transformadas pela renovação da mente, de glória em glória, à medida que nós formos caminhar com Cristo. Por isso que tem homens que você atende e o sujeito fala assim, nossa, eu tenho uma dificuldade enorme com mulher, com tentação. Não esqueço de um líder que eu atendia, que ele tinha um vício de prostituição. Toda vez que ele tinha um problema no trabalho, toda vez que dava alguma coisa errada na empresa, ele ia e pagava e saía com uma prostituta. E era um homem crente, não era um homem que não era convertido. Mas quando eu fui ver a história dele, ao longo da vida dele, sempre a prostituição, sempre a queda foi o crack, foi a droga. Uns vão para a comida, outros vão para a bebida, e no caso dele era ali a questão sexual. E aí, Davi, ele vê a Betseba, e a fantasia, a tentação, ela tem normalmente 4 estágios. Tem esse primeiro estágio, que eu não acho que seja o pecado em si, que é esse estágio que eu chamo de gatilho. Sabe quando alguém te manda uma mensagem no WhatsApp? Você trabalha, você fica no WhatsApp o dia inteiro, talvez é um fornecedor, talvez é uma cliente.
Talvez é uma amiga da sua esposa, do seu esposo, querendo algum tipo de ajuda. Aí a pessoa te manda uma mensagem, aí manda uma carinha, ou fala que você é bonitinho, ou fala que gostou muito de conversar com você. Às vezes, aquela mensagenzinha no WhatsApp, ela é o primeiro gatilho da fantasia. Estava atendendo uma moça há pouco tempo que ela chegou no consultório, eu atendi elas várias vezes, ela falou assim comigo: eu estou pronto para fazer uma loucura, para sair com um homem casado. Eu falei: como começou? Falou: eu tive um gatilho. Um dia nós estávamos no aniversário, ele pegou o meu WhatsApp para me mandar uma mensagem relacionada a trabalho, mas aí no dia ele disse que eu estava muito bonita, e que eu estava muito atraente. E eu, muito carente, no lugar de eu encerrar aquele assunto ali com uma mulher de Deus, eu comecei a gostar um pouco daquele assunto, eu comecei um pouco ali a ciclar aquele assunto, eu comecei ali a dar um vazão um pouco àquele assunto. E aí, ela foi desenvolvendo os 4 estágios que a gente vê aqui em Davi, que eu vou falar. Mas tudo começou aqui com um gatilho. É aquela hora que a mulher te manda uma mensagem, que você sabe que tem uma coisinha picante, ou que o homem te mandou uma elogio, que você sabe que tem uma segunda intenção, e você sabe que tem que abortar, mas você começa a ficar como Davi, você começa a olhar para aquela Betseba, para aquela mensagem, começa a gostar um pouco de observar aquela mulher pela janela. Vários homens eu já atendi que hoje são viciados em pornografia, que eles falam comigo assim: Ismael, não foi uma coisa que eu entrei no computador e procurei vídeos pornôs online. Não. Um homem me disse: eu estava trabalhando até mais tarde, e de repente eu entrei num portal desses de internet e tinha uma foto lá do ensaio sensual da semana. E era uma coisa boba, era uma coisa besta. Mas eu comecei vendo aquele ensaio bobinho, depois eu passei para fotos mais picantes, depois eu comecei a ver vídeos, depois eu comecei a gastar um alto tempo do meu dia a dia assistindo vídeos, até que chegou um dia que eu comecei a entrar em bate-papos com mulheres, e até que chegou um dia que eu traía minha esposa. Mas tudo começou ali num gatilhozinho. Uma mensagem no Facebook. Uma vez uma cliente me mandou uma mensagem falando que estava apaixonada comigo e que me achava bonita. Eu pensei: é doida mesmo, entendeu? Para me achar bonita, está surtada, entendeu? Aí você pode pensar, ficar vaidoso, né? Não, a pessoa me achou bonito, um homem feio desse e tal. Mas aí nessas horas eu dei a voadora, né? Falei: olha, sou seu médico. E cortei, e pronto. Mas a fantasia, ela poderia ter ficado. O gatilho poderia ter ficado. O gatilho poderia ali ter permanecido. E aí Davi faz o segundo estágio da fantasia. O que a Bíblia diz que Davi faz? Ele comete um erro que a gente não deve cometer. Ele levanta, versículo 3. Davi mandou perguntar quem era. Disseram: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Sabe qual que é o estado da fantasia? Depois que você tem o gatilho, o segundo ponto é você deixar aquilo ali ciclar. É você deixar aquilo ali ocupar os seus pensamentos. É você deixar com que aquilo ali fique um grande tempo na sua mente e comece a contaminar as suas ideias. Você está lá no trabalho, de repente contrataram uma moça nova ou um rapaz novo. Aí você viu e achou bonita. Até então eu não acho que é pecado. Você achar bonito, você é humano, irmão. Você tem hormônios, né? Mas aí você começa: quem é aquela estagiária? Você é casado. Será que ela é solteira? Aí você já começa a procurar uma aliança. Nossa, será que tem uma aliança e tal? Ou alguém te manda lá uma mensagem no Instagram, tem uma moça lá, né, periguetona, começa a te curtir direto. Aí você começa a ficar vigiando o Instagram da pessoa. Você começa lá a ficar acessando o Facebook dela. Você começa a gostar um pouco da ideia. O que você está fazendo? Você sabe que você está lidando com um perigo. Você sabe que você está brincando com fogo. Mas o segundo estágio da fantasia é esse. Você começa a se interessar pela fantasia. Você começa a gostar um pouco do processo. Você começa a deixar com que as coisas comecem a ter vazão ali dentro da sua vida. E Davi faz isso. Viu Betseba? Ele não tinha nada. Ele tinha um harém, ele tinha mulher para queimar uma por dia. Se ele quisesse ficar com uma mulher por dia, ele não dava conta de ficar com as mulheres que ele tinha ao longo do ano.
Mas a Bíblia manda, quem era essa mulher? E aí dizem para ele, Davi, essa mulher é uma mulher casada com Urias o Heteu. Aqui, meus irmãos, Davi tinha que mandar parar o processo. Aqui ele ainda tinha uma chance. Por quê? Quando se diz assim, olha, Davi, é o seguinte, essa mulher casada, pela lei de Israel, Davi não podia nem aproximar mais daquela Betseba. Ele não tinha o direito de tocar na Betseba. Ele não tinha a forma de tocar na Betseba. Aí o que Davi faz? A Bíblia diz que ele era rei, ele tinha um poder. Naquela época você não podia questionar o rei, você não podia confrontar o rei. Davi faz assim, ó, manda chamar essa menina para cá, essa Betseba e tal. Davi usa da autoridade, do lugar, da posição, daquilo que Deus deu para ele, a posição espiritual, a posição física, a posição de autoridade. Ele usa aquilo que era uma bênção de Deus na vida dele para cometer um adultério, cometer um ato ilícito. É aquela coisa que às vezes você está no ministério, você é líder de célula, ou líder de ministério, ou você está numa empresa e você tem pessoas abaixo de você. A medicina diz que toda vez que você tem relações entre pessoas que estão abaixo de você, aluno e professor, paciente e médico, ovelha e pastor e etc e tal, essas pessoas, elas tendem um pouco a criar também fantasias com a pessoa que exerce autoridade. É mais comum essas pessoas terem problemas do que as pessoas que não têm um status e tal. E aí é hora da pessoa resgatar a identidade dela. Ela falou, opa, peraí, eu estou aqui onde eu cheguei porque Deus me colocou e tal. Mas Davi não faz isso. Pelo contrário, ele vai lá e traz. E aí ele faz o terceiro estágio, que eu falo que é o estágio do planejamento da fantasia. Aí é um estágio, irmão, a gente quando está aconselhando casal, o homem, aí é uma situação difícil da gente conseguir. Que o sujeito está tão cauterizado, ele está tão dominado pelo desejo, a mulher está tão cega por aquele desejo daquele homem, está tão desesperado, que parece que nada que você fala, não parece que não tem mais aconselhamento, parece que não tem nenhum tipo que você lê a Bíblia, você conversa, você ora, parece que você está fazendo com a parede, porque a pessoa está tão enfeitiçada, que ela já começa o quê? A fazer os planejamentos para ela cumprir o ato. Aí ela planeja, trouxe. Aí é a hora que você já começa lá nas suas redes sociais, você está lá no WhatsApp, aí você já começa um jeito, você já sai do virtual e começa a achar um jeito de você encontrar com a pessoa no mundo real. Aí você já sai no WhatsApp, e mesmo que você não vá inicialmente com uma intenção de transar ou ir para um motel, mas você começa a marcar uns encontros sociais, você começa a querer encontrar num shopping, você começa a fazer um estágio onde você quer ter uma aproximação física. Antes você estava só olhando do terraço, de longe, mas agora você já está querendo ficar perto, você já começa na sua mente a maquinar uma forma de exercer aquele processo. Lembro de um paciente que ele era muito crente, e ele falou que ele ficou 1 ano acessando sites de prostituição. Ele olhava mulheres, olhava isso, olhava aquilo, chegava a ligar para a mulher, combinava programas e dava bolo nas mulheres. Até que chegou um dia que ele saiu do virtual, mandou saber quem era ela, ou seja, ele foi até a garota de programa e ele caiu. E esse é o estágio 4 da fantasia. Você cai. O estágio 4 é quando você já chutou o balde. O estágio 4 é quando você já consumou o ato. E aí é um outro estágio que eu falo que é só uma visitação sobrenatural de Deus. Que a pessoa ela vai continuando no erro, ela vai continuando se expondo. Quantas pessoas eu já vi que ficaram 1, 2, 3 anos subindo no púlpito de suas igrejas, ministrando louvor, pregando, coordenando células, e estavam vivendo processo de pecado dentro das suas vidas, cauterizados, já estavam ali com Betseba achando que tudo estava bem, porque Davi começa a fazer aqui uma tragédia na vida dele, que nós vamos falar que é o que você não deve fazer quando você já fez a porcaria.
Porque o pecado vai ter consequências, não tem jeito. A Bíblia diz aqui que apesar de ser uma vez só, pelo menos é o que a gente tem aqui descrito, a Betseba, versículo 5, engravidou. A Betseba engravidou. E aí o que Davi faz? O que um homem de Deus faz quando você está em pecado? Você já fez a confusão. Você tem que o quê? Você já está olhando pornografia, você já saiu, você já está viciado lá no WhatsApp, você já está fazendo quase sexo online ali pelo aplicativo e tal. O que você tem que fazer quando tem a primeira consequência? Você tem que interromper o processo. Você tem que parar ali o quanto antes para que as coisas possam ser arrumadas e as coisas possam ser organizadas. Mas não é isso que Davi faz. O que Davi começa a fazer? O plano de Davi é um plano maquiavélico. Vou contar para vocês o plano de Davi. Na época, não tinha ultrassom para saber exatamente a idade gestacional. Não é isso? Aí o que Davi faz? Olha, essa mulher é casada, o que eu vou fazer? Eu vou mandar trazer o marido dela da guerra, Urias, e vou pedir ele para vir aqui e ficar com a Betseba, com a esposa dele. Como ele vai transar com a esposa, ele vai ficar com ela e eu vou ficar aqui. Talvez o plano dele seja esse. Eu vou ficar aqui na boa, porque aí ninguém vai saber de quem que é o filho. Ele vai achar que o filho é dele, porque ele veio da guerra, ficou com a mulher. Então eu consigo aqui acobertar o pecado. Ele começa a fazer um plano para esconder a situação. Não tinha DNA. Era o plano perfeito. Aí ele traz Urias da guerra. Ele chega a dar um presente para Urias. Fico pensando, Urias está lá na guerra, lutando na peleja. E guerra na época você ia, que não podia voltar. Aí Davi manda trazer, chega Urias. A Bíblia diz que o Davi, lá no capítulo 11, no versículo 8, Davi mandou ele descer para casa. E Davi deu um presente para ele. E Davi deu uma ordem para Urias. Falou assim, Urias, você está cansado. Você é um cara bacana. Vai lá na sua casa. Fica com a sua mulher. Aproveita ela. Só que Urias, eu acho que o que doeu mais ainda em Deus, além da questão do adultério, é que Urias era o famoso sujeito servo mesmo. Ele era um sujeito de caráter. Urias disse para Davi, seu Davi, eu não tenho clima. Eu não consigo ter tesão não, cara, porque eu estou lá, vou para minha casa como? Eu estou pensando nos meus amigos que estão lá na guerra, morrendo. Eu estou pensando nas pessoas que estão perdendo a vida. Os meus amigos estão dormindo lá no relento, tomando sol, tomando chuva, sem saber que hora que o inimigo vai aparecer. Você está dizendo para eu ir para casa? Não vou. Aí o que Davi faz? Davi arma um plano 2. Qual que é o plano 2 dele? Ele embebeda Urias. Eu tinha um primo que era motorista lá da Uzi Minas. Trabalhou muito tempo. Aí ele me contou que lá antigamente, no passado, onde não tinha esses comitês de ética nas empresas e tal, muita gente ia fechar negócio e eles reuniam em bares para poder fechar os negócios. Porque às vezes um negócio que o homem não fechava sóbrio, ele fechava sob o efeito do álcool. Então Davi pensou assim, esse cara é durão, esse sujeito é correto, o que eu vou fazer? Vou dar uma cachaça brava para ele, vou embebedar ele, porque às vezes ele bêbado, ele vai para casa e fica com essa mulher. E a gente vê na psiquiatria uma coisa interessante, que às vezes o álcool, ele dá vazão ao que está dentro do sujeito. Às vezes o que estava amortecido ali anos, o álcool coloca para fora. Mais uma vez você vê que Urias era um sujeito correto, que mesmo bêbado, mesmo sob efeito de álcool, a Bíblia diz que ele não desce para a casa dele, ele não vai ficar com a mulher, ele realmente tinha um interior em Deus, ele era servo. Ele era um homem santo. Aí Davi faz o seguinte, olha, não deu. E aí começa o problema na vida da gente, quando você vai escondendo o pecado,
quando você vai escondendo as situações. A Bíblia diz que um abismo chama um outro abismo. Tudo começou numa janela, vendo uma mulher tomando banho. Agora nós já estamos falando de uma mulher grávida. E agora Davi, ele começa a armar um plano para poder matar o marido da mulher. Uma fantasia, uma coisa simples, começa com um assassinato. Uma traição, uma coisa que não poderia ser feita, termina numa tragédia. Eu não sei se vocês leem jornal, mas todos os dias nós vemos pessoas morrendo por causa disso. Homens matando mulheres, mulheres matando homens, crimes terríveis, por questões do que? De traição, de adultério. Quantas brigas de casal já saí de casa fim de semana, que aconteceram, que coisas simples, que quando você vai conversar, coisas que começaram ali em diálogos de internet, chega aquele dia, que a mulher pega a coisa, descobre, e dá facada, dá briga, dá IML, dá surto, dá um monte de coisa, e a gente vê como que coisas simples podem terminar em tragédias. Davi começa a fazer o quê? Vocês lembram, já viram filme de guerra? Como é que acontece nos filmes de guerra? Tinha um pessoal que ia para a guerra, que eles iam na frente, para poder gastar a munição do exército inimigo. Esse povo ia para morrer. Vocês já viram aquele filme que o pessoal chegava lá na fortaleza, aí o pessoal fica jogando as flechas lá do alto do castelo? Aqueles primeiros ali é só para gastar a munição. Davi tenta dar o quê? Um migué espiritual, não tem outro termo. Eu vou fingir que ele morreu. Já que eu não vou matar ele, eu não vou sujar as minhas mãos, o que eu vou fazer? Vou pedir o chefe do exército para colocar ele lá na frente da guerra, porque aí ele vai morrer com certeza e eu resolvo o meu problema. Ele vai morrer, a mulher vai ficar viúva, eu pego a Betseba para mim e eu resolvo o meu problema. Dito e feito. Ele manda o rapaz para a guerra e o rapaz morre. E aí Davi endurece o coração. Você vê lá no versículo 25, que o soldado chega para ele e fala: olha, Davi, morreu Urias o Heteu. Talvez o mensageiro não sabia de nada. Se fosse uma situação normal, Davi ficaria triste. Davi diz assim: assim dirás a Joabe: não pareça isso mal aos teus olhos. A espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota e anima Joabe. Ou seja, fica tranquilo, está tudo resolvido. Aí você pode achar que você está escondendo aí o pecado. Você está lá num rolo. Outro dia eu atendi um sujeito, ele falou assim: não tem como a minha mulher saber, porque toda vez que eu acesso as coisas e tal, eu apago as mensagens. Eu limpo o meu histórico. Toda vez que eu encontro com ela, eu desligo meu celular e tal. Ou seja, ele está tão cauterizado que ele está achando que ele está ali conseguindo esconder as coisas, ele só está aumentando os problemas. O sujeito, quando está em pecado, ele acha que ele nunca vai deixar um rastro. Ele acha que sempre as coisas vão ficar ocultas. Quando a gente está nessa fase de erro, como Davi chegou, a gente perde tanto o temor do Senhor, e isso pode acontecer com qualquer um de nós, porque aconteceu com Davi, que a gente começa a ver tragédias, a gente está vivendo situações terríveis, a gente está machucando pessoas, a gente está destruindo famílias, ou está destruindo a nossa família, mas a gente está com o coração tão duro que a gente não consegue medir as consequências. A pessoa simplesmente começa a achar que está tudo bem e vai tocando a vida. Mas aí Deus não é assim. A Bíblia diz que não tem nada oculto que não vai vir a ser revelado. E eu canso de ver isso no consultório. Dá para escrever um livro. Um dia eu ainda vou escrever o livro, O Ato Falho, O Rastro. Chega uma hora que o sujeito pode ser profissional do Google.
que ele vai deixar um deslize, que ele vai dar uma bobeira, que o marido da mulher vai procurar, que alguém vai localizar, que a bomba vai explodir. E mesmo se você estiver ali tentando resolver a situação, saiba uma coisa, que se você realmente for uma pessoa de Deus, se realmente Deus tem um compromisso com você, Deus vai fazer questão de tratar e resolver aquela situação na sua vida. Ele vai resolver. Se você não for de Deus, talvez você vá empurrando, mas se você for do Senhor, vai chegar uma hora que a longanimidade de Deus, a corda vai apertar e Deus vai trazer à tona. E o que Deus faz com Davi? Davi simplesmente casa com a Betseba, versículo 26. E eu fico pensando, Davi aqui deitado na cama, consegui resolver a situação. Matou o Urias, essa mulher é muito bonita, mais uma aqui para eu ficar, vou tocar minha vida. Talvez ele fez aquela oraçãozinha, de arrependimento, de remorso, Deus me perdoa, eu fiz uma bobagem aí. Sabe aquelas orações que você não está arrependido? Aquela oração que você olhou lá a pornografia hoje, aí você faz aquela oraçãozinha, não, Deus me perdoa, mas amanhã você está orando de novo. Sabe aquela oraçãozinha que você mandou foto para a menina? Outro dia eu atendi um irmão que os dois eram do mesmo ministério da igreja, a menina estava mandando nudes para ele. Aí ela mandava um nudes, passava uma meia hora, ela mandava uma mensagem, nossa, me perdoa, eu estou muito errada de mandar esse nudes. No outro dia ela mandava um outro nudes, diferente. Aí eu fiquei pensando, gente, crente está mandando nudes. Eu nem sabia o que era nudes há uns anos atrás, agora que eu estou sabendo, né? Aí, Davi deitado na cama e tal, o que Deus faz? Deus manda um profeta falar com ele. Aí Deus manda o Natan. E o Natan chega para Davi e fala assim, Davi, deixa eu te contar uma história. Natan chega, entra no palácio, procura Davi, fala, Davi, deixa eu te contar uma coisa. Tinha um sujeito que tinha mais de 2.000 cabeças de gado. Mas tinha um sujeito que tinha só uma vaquinha. E ele amava aquela vaquinha. Você acredita que esse cara que tinha 2.000 cabeças de gado foi fazer um churrasco? E em vez dele pegar uma cabeça de gado do curral dele, ele foi lá e pegou a única vaquinha daquele cara que ele gostava demais. Aí o Davi ficou enfurecido. Nossa, esse sujeito tem que morrer agora. Aí o profeta vira para ele e fala assim, Davi, você é este sujeito. E Deus fala assim, Davi, te dei reis, reinado, te dei riqueza. E Deus fala uma coisa que Deus não precisava falar. Deus diz assim, e eu te dei um monte de mulheres, depois vocês lerem. Deus ainda cita que ele tinha um harém. E a fantasia é um negócio curioso, porque o sujeito, quando está fantasiando, ele sempre quer aquilo que ele não tem, ou a sujeita. Ele sempre acha que aquilo que ele não tem é que vai satisfazer ele. Eu vejo lá uns sujeitos que ficam lá permeando. Ele está com a Maria. Aí passam 6 meses, 1 ano, na hora que o namoro começa a entrar numa fase de maturidade, ele confunde a fase de maturidade com uma perda do amor. Na verdade, passou um pouco aquela fantasia, está entrando na intimidade. Aí ele muda para Joana. Nossa, agora eu estou apaixonado pela Joana, ela que é a mulher da minha vida e tal. Aí passa 6 meses com a Joana, aí ele acha que é a Terezinha. Aí nunca ele consegue chegar no final, porque ele está sempre fantasiando. E o homem e a mulher que tem a fantasia, eles são mais propícios assim, porque eles podem ter até um casamento bom. Pode até ser razoável, mas eles sempre acham que eles vão ser felizes com aquilo que eles não tinham. E Deus fala isso com Davi, fala, Davi, se fosse pouco, meu amigo, eu ainda te dava mais. Então Deus vai te confrontar, não tem jeito. Pode ser por um irmão, pode ser na palavra, pode ser por um raça, mas se você for de Deus, vai chegar um dia que você vai ter que prestar conta para o Senhor. Nem que seja no juízo, a Bíblia diz que no juízo, não vamos para o inferno não, mas não vai ter nada que aconteceu que não vai ser mostrado.
Não tem nada que aconteceu que vai ficar oculto. Não se engane, não acha que está nenhuma das vezes que você acessou o computador, que essas coisas não estão registradas. Não para condenação, você não vai deixar de ir para o céu, você não vai deixar de ter o Senhor, mas essas coisas têm registros emocionais, físicos e espirituais. E aí realmente, aí aqui a gente começa a ver o que a gente tem que fazer, que é onde Davi mostra que ele é o homem segundo o coração de Deus. Aí é o bonito de Davi. Eu gosto muito de falar sobre Davi, porque Davi talvez seja o personagem bíblico mais humano. Talvez ele seja o personagem bíblico onde Deus mais mostra fraquezas. Tem salmos que Davi diz assim: a minha alma exulta no Deus da minha salvação. Tem salmos que ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Mas tem salmo que ele diz que a vida dele, que a alma está abatida até a morte. E tem salmos que ele diz que Deus deveria apressar para o socorrer expressões de sentimentos humanos. Isso tornava ele um homem segundo o coração de Deus, sim. Porque num certo momento, quando Deus o visitava, num certo momento onde ele era confrontado, ele dava assim respostas de quebrantamento. E se você for um homem de Deus, vai acontecer essa resposta de quebrantamento. A Bíblia diz que o perdão acontece quando Davi diz aqui no capítulo 12, versículo 13: então disse Davi ao profeta Natã: eu pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, não morrerás. Ou seja, o Senhor te perdoou. A Bíblia diz que quando Deus perdoa os pecados, Ele lança lá, nas profundezas do mar, sua vida espiritual é resetada. E Davi entendia isso, e ele faz aqui uma oração de arrependimento. Mas a Bíblia diz que esse perdão, que esse arrependimento, ele tinha aqui algumas consequências. O profeta diz assim: olha, o Senhor te perdoou, mas o filho morrerá. Tem algumas consequências. Eu atendo às vezes mulher ou homem que foram traídos e a pessoa resolve continuar o casamento pela graça, pelo perdão de Deus. E eu vejo alguns maridos e esposas muito desesperados dizendo assim: olha, ele não me perdoou porque eu sinto que ele ainda às vezes joga na minha cara, eu sinto que às vezes ele, na hora ali de namorar, ele ainda está ali um pouco assim e tal. E a gente começa a achar que não houve sequelas emocionais, que essas coisas vão ser resolvidas de um dia para o outro. A gente começa a achar que não vão ficar ali algumas sequelas por alguns momentos. E elas vão ficar. Davi diz aqui, Deus diz aqui, Davi, então está perdoado. E o homem segundo o coração de Deus, ele é interessante, porque a Bíblia diz que Deus disse que o menino morreria, mas Davi era um cara que ele conhecia o coração de Deus, ele sabia que Deus era misericordioso, e ele fala assim: poxa, eu vou começar aqui a orar, eu vou começar aqui a buscar, eu vou começar aqui a jejuar, quem sabe Deus poupa esse menino. Só que a Bíblia diz que o menino morre mesmo. E aí os guardas assustam com Davi, porque ele levanta, depois que ele tem a notícia que o menino tinha morrido, e a Bíblia diz que ele vai lá adorar o Senhor e louvar o Senhor, e os guardas assustam e falam: uai, o menino estava vivo, ele estava triste. O menino morreu, ele está alegre. Não é que ele estava alegre. Davi sabia que os planos, que as decisões de Deus, que os caminhos de Deus, eles não iam ser frustrados. Que até o momento que ele ainda tinha uma chance de tentar buscar, ele conhecia o coração de Deus e ele ia tentar. Mas a partir do momento que Deus estabelecesse a sua palavra, não adiantava mais. E aqui ele recebe o perdão de Deus, porque a gente às vezes não recebe o perdão de Deus. Tem pessoas que caíram, tem pessoas que tropeçaram, tem pessoas que Deus já os disse que eles estão perdoados, tem consequências. Às vezes é um filho fora do casamento, às vezes é uma mágoa na esposa, às vezes é uma sequela que vai permanecer para a vida toda e tal, mas
tem pessoas que mesmo assim não conseguem receber o perdão de Deus e vão vivendo sempre em culpa dentro do casamento e vão se anulando dentro do casamento porque acham que estão devendo tanto para o cônjuge, ou para a esposa, ou para o esposo, por aquilo que eles fizeram, que a pessoa vai perdendo com o tempo a identidade e ela não mais vai voltando a ser aquilo que era ela. Entendi um homem uma vez que ele tinha traído a esposa e a mulher era brava e mandava e tal, e ele não tinha autoridade nenhuma. E eu perguntei para ele: por que você não fala? Por que você não coloca para fora o que você sente? Por que você não se posiciona? Fala: doutor, eu já traí, eu não tenho moral, eu não tenho autoridade para falar mais nada. Ou seja, ele estava vivendo ali num pecado, ainda que o Senhor tinha perdoado, e ele não estava ali conseguindo trazer de volta a vida dele com Deus. Quando Davi aqui ora, quando ele tenta fazer o jejum, quando ele tenta buscar, isso é a postura de alguém que está ali, com o seu coração, com a sua identidade de oração resgatada. Ele entendeu, Deus deixou para trás. Deus me perdoou, se Deus me perdoou, vamos orar. Vamos buscar restauração. Vamos tentar reduzir os prejuízos. E para terminar, para encurtar, Deus faz uma coisa em Davi, que é uma das coisas mais lindas da Bíblia. Uma das coisas mais bonitas da Bíblia. Uma das coisas mais tremendas da Bíblia. Davi tinha várias mulheres. Titulares, reservas. Tinha várias mulheres. Mas se você for ver lá em Mateus, lá no inicinho de Mateus, lá tem um texto que a gente normalmente pula quando a gente vai ler a Bíblia. Sabe aqueles planos bíblicos de um ano? Quando chega nesse texto, você fica feliz, você fala: vou pular aqui que eu vou ganhar um dia. Que começa assim: fulano gerou fulano, que 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 gerou fulano. Aí eu fico me perguntando, que a Bíblia diz lá que na linhagem de Jesus, dentre todas as mulheres de Davi, a mulher que Deus usou para colocar na linhagem de Jesus foi exatamente Betseba. Fico pensando, se fosse nós fazer uma genealogia espiritual, nós iríamos escolher aquela mulher perfeita, a mulher que não teve o pecado. Olha como é a graça de Deus. Olha como que o cristão ele não pode perder a esperança. Olha como que Deus realmente faz de um limão uma limonada. Olha como que Deus faz um favor imerecido. Olha como Deus dá graça aonde tem desgraça. Onde Deus traz bem-aventurança aonde tem pecado. Onde Ele superabunda a graça, onde abundou o pecado. Porque Deus poderia escolher qualquer uma, mas Deus escolhe. E Betseba, que era uma das mulheres que foi do adultério, foi a mulher que Deus escolheu para ser da genealogia de Jesus. E mais do que isso, se você ver lá no finalzinho do capítulo 2, versículo 24. Então Davi veio a Betseba, consolou e deitou com ela. Ela teve um filho, a quem deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. O Senhor o amou. Deus está dizendo assim: Davi, olha, não tem caso perdido. Vou restaurar sua relação comigo, vou restaurar a relação com essa mulher. Eu sei de todos os erros que você fez. Mas saiba você que você vai ter um filho com ela. Não era qualquer filho. De todos os filhos de Davi, foi o que estava na genealogia de Jesus, Salomão. O homem mais sábio, que a Bíblia diz que teve na face da terra. E a Bíblia diz que Deus dá uma prova a mais, que a Bíblia diz assim: olha, o Senhor o amou. O Senhor o amou. Nós estamos vivendo aí os 500 anos da reforma, a gente está estudando nas igrejas só a graça, só um monte de coisa, mas é uma expressão de graça. É uma expressão de recomeços. É uma expressão de reescrever a história. É uma expressão de Deus transformar tragédias em casamentos maravilhosos. Ontem uma pessoa me mandou uma mensagem que eu vi um milagre acontecendo na minha vida.
Uma moça, um casamento destruído. Ela cheia de problemas psicológicos, psiquiátricos. Eles brigavam todos os dias com polícia, uma série de coisas. E ela descobriu que eles estavam traindo. E meio que como uma última cartada, eles vieram na igreja. Buscaram um aconselhamento. E um milagre mesmo, não tem explicação. Um milagre, o Senhor visitou aquelas pessoas. E o rapaz me mandou uma mensagem, ele falando: olha, eu estou vivendo o melhor tempo da minha vida. O Senhor tem transformado. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Até os remédios de dormir, o que ela tomava, ela não está tomando. Aí quando ele mandou a mensagem, eu olhei a ficha dela, eu falei: gente, isso é um milagre mesmo, porque essa aqui não tinha condições nenhuma de ficar boa. Expressão de graça. Eu disse aqui sobre fantasia, sobre queda. Tem pessoas aqui que às vezes estão lá no início do processo. Tem pessoas aqui que estão durante o processo. Você está flertando com o perigo, você está mexendo com o perigo. Tem pessoas aqui que já caíram, mas independente do estágio que você está, a palavra do Senhor para você hoje é uma palavra de graça, de restauração. O Senhor quer fazer um Salomão na sua vida. Ele quer escrever uma história onde de uma tragédia sai algo que vai ser bênção para o mundo. De onde uma tragédia que você viveu no seu casamento, você vai aprender, vai transformar aquilo talvez em lições que você vai ser útil e vai abençoar a vida de outras pessoas. Vamos ficar de pé para terminar. Eu não vou exceder o tempo e nem vou te pedir para vir aqui na frente, mas eu queria que você que está passando por algum processo, homem, mulher, no seu casamento, de tentação, você se identificou com alguma coisa, com esses 4 estágios que eu falei, você está se perdendo um pouco, você sente que você passou um pouquinho do ponto nas mensagens, você sente que você disse coisas que você não deveria ter dito. Queria que você colocasse agora a sua mão no coração e orasse ao Senhor. Hoje nós tivemos aqui a ceia do Senhor. A ceia nos mostra que o Senhor é um Deus perdoador. Queria que você colocasse a mão e colocasse para o Senhor agora e falasse como Davi: Pai, eu pequei contra Ti. Não para sair daqui culpado, não para sair daqui derrotado, mas para sair daqui com uma postura de alguém que vai recomeçar uma vida nova hoje. Pai, eu quero orar ao Senhor, nesses poucos minutos, Deus. Peço ao Senhor que fale e continue falando ao coração desses irmãos. Nós vivemos um mundo de tanta informação, de tanto conhecimento, mas nunca nós fomos tão vulneráveis, Pai. Eu sei que o problema não está no computador, não está na internet, está em nossos corações. E eu peço ao Senhor que venha visitar irmãos e irmãs aqui hoje e venha quebrar fortaleza nos corações. Que o temor do Senhor venha ser resgatado. Que o arrependimento do Senhor venha ser gerado. Mas que acima de tudo, Deus, o Senhor venha reconstruir histórias. Que nós possamos ver na Sua palavra que mesmo diante da tragédia, o Senhor demonstra amor, como demonstrou com Salomão. E que os irmãos saiam daqui, Deus, com uma vontade nova de andar com o Senhor. Encerrando mensagens, encerrando conversas, bloqueando o dia e buscando ao Senhor. Deus, que haja acima de tudo uma unção de cura no coração dos nossos irmãos. E Deus, que assim como a vida de Davi não parou, que assim a vida desses irmãos não pare, ainda que hajam consequências, ainda que hajam problemas, mas que sempre eles possam ver um Deus de amor, um Deus de reconstrução, e um Deus que acima de tudo não desiste, que vai atrás, que manda um profeta se for preciso, mas um Deus que não nos confronta para o mal, para a dor, para o remorso, mas para o início de uma jornada nova.
É o que eu oro e te peço nessa noite em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como o doutor Ismael aqui falou, e nós oramos juntos agora, algumas posturas para eliminar as fantasias sexuais, o adultério, a gente não tem que acionar o gatilho. Aí nós oramos, bloqueando pessoas, ações que a gente tem que ter na internet, nas redes sociais, não é assim? A gente tem que tomar uma postura. Mas para encontrarmos também o favor de Deus, que aqui foi maravilhosamente colocado, nesse renovo da história de Davi, ele precisou se humilhar diante do Senhor. Davi, ele sabia que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezava. Então ele pede ao Senhor essa graça sobre a vida dele. Você está aqui nessa noite precisando de fazer essa aliança com Deus, ou esse renovo de aliança com Deus, precisa renovar a sua aliança com Deus, estava longe do caminho dele, ou quem sabe você ainda nem fez essa aliança com o Senhor. É hora de fazer essa aliança. Como você está, de olhos fechados, feche todos os seus olhos e ore comigo. Deus, como Davi, eu quero também conhecer a beleza da sua intimidade. Por isso, eu te convido para vir e morar no meu coração. Eu te convido para ser o meu Senhor, para ser o Salvador da minha vida. Eu quero mudar a minha história de pecador a um amigo do Senhor. Eu quero ter um coração novo, diferente, a partir de hoje. E eu quero ter a minha mente renovada no Senhor, em nome de Jesus. De olhos fechados ainda, eu vou orar por você que fez essa oração pela primeira vez. Quem fez essa oração pela primeira vez, convidando a Jesus para entrar na sua vida, no seu coração, querendo mudar esse status, levanta a sua mão bem alta assim, que eu quero orar abençoando você. Deus abençoe ali, as mãos ali levantadas, mais aqui lá atrás, as mãos levantadas aqui também, lá, aqui. Vocês que levantaram suas mãos, eu peço a gentileza, o carinho de vocês, venham aqui à frente, eu quero orar por vocês, pela sua casa, pela sua família, pode vir, não vai demorar, você não vai perder nada, a gente quer só abençoar você. Aí o pessoal pode mostrar ali, pode vir por aqui, o pessoal conduza aí esses irmãos, esses novos irmãos, tempo deles, é o momento deles. O pessoal que estava lá atrás pode vir, tem tempo para você. Você que estava afastado do caminho do Senhor e precisa de tomar essa posição, agora é a hora de vir, de dar os seus passos. Se nós temos vergonha de confessá-lo diante dos homens, Jesus, Ele diz que não vai nos confessar diante do Pai, mas se nós o confessamos diante dos homens, Ele nos confessará diante do Pai. É necessário esse passo, é esse passo que quebra talvez as correntes aí dessas marcas do pecado, da nossa natureza pecadora, para que a gente assimile essa nova natureza divina em nós, sejamos resgatados novamente à imagem e à semelhança dEle, pelo Espírito dEle, recriado em nossas vidas. É o tempo da aliança. Se essas famílias, esses homens, essas mulheres vieram aqui, é porque há uma proposta, uma nova história para a vida deles, de Davis, para serem, talvez, a esses a quem Deus amou, e de fato, os amou, por isso que estão aqui hoje. Se o seu lugar é aqui, e você ainda está aí, dá tempo de vir para cá. Pessoal que nos assiste em casa agora pela TV, e fez a oração,
está aí com o coração borbulhando, você está chorando, você está precisando de uma palavra amiga, a hora é agora para você tomar o seu telefone, e aí ligar 31 3429 9550, telefone da paz, 24 horas, um homem, uma mulher para poder te atender agora, pode ligar. Nós queremos cuidar, como queremos cuidar desses todos que aqui vieram. Vocês que no banco estão, estendam suas mãos, vamos orar por estes, Pai, por estes homens, essas mulheres, ó Deus, essas crianças, que aqui, ó Deus, vêm, sei que há, ó Deus, uma proposta de uma nova vida, e que essa nova vida com o Senhor, ó Deus, se efetive, através do renovo dessa aliança contigo, ou, ó Deus, da beleza da aliança feita com o Senhor neste dia, Pai, que aqui se veja pela figura desses homens, dessas mulheres, dessas crianças, seres humanos que reflitam, ó Deus, a Tua glória. Nós ligamos essas vidas ao Senhor, que nenhum deles se perca, ó Deus, e que eles deem muitos frutos, porque agora, Deus, enxertados na videira verdadeira, que é o Senhor, suas casas, ó Deus, sejam impactadas pela, ó Deus, consequência dessa decisão que tomam nessa noite, e nós, ó Deus, os abençoamos suas vidas particulares, suas vidas familiares, profissionais, e agora, as suas vidas, ó Deus, com o Senhor, como ministros, ó Deus, do Senhor e da casa do Senhor, que sejam prósperos e felizes, famílias benditas, ó Deus, diante do Senhor, que eles experimentem, ó Deus, um novo tempo, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém, amém e amém, 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 meu irmão. Vocês estão aqui, as lágrimas, não tem jeito de contê-las, não é verdade? Não tem jeito, mas é porque agora é aquela alegria de saber, como Davi, cumpre-se, ou cumpriu-se a vontade de Deus para a vida de vocês, amém? Vou pedir que vocês acompanhem aquele pessoal bacana ali, eles vão anotar o nome de vocês e lhes darão um presente, amém? E vocês, meus irmãos, que permaneceram aí até agora, um fiel depósito foi nos trazido, através da vida desse homem aqui, uma fala simples, objetiva, assertiva, mas com tanto conhecimento, de uma palavra tão profunda. Pai, abençoamos a vida, Deus, do Ismael, da Simone, dos seus meninos, abençoamos, ó Deus, esse homem que hoje se dispôs a deixar-se ser usado pelo Senhor para as nossas vidas. Talvez, Deus, nós não saibamos contar e nem consigamos entender o que foi feito nesta noite. Quantas famílias que foram resgatadas, quantas pessoas que foram libertas de culpa, quantas pessoas que romperam com os grilhões aí da pornografia, da sensualidade, porque, ó Deus, um homem se dispôs a proclamar a Tua palavra. Sobre a vida do Ismael venha a Tua justa recompensa, o Teu favor, o Teu cuidado. Nós o recebemos aqui, ó Deus, na qualidade de um profeta. Seja então, ó Deus, sobre as nossas vidas, ó Deus, esta unção, esse galardão, sobre a vida, Deus, dos meus irmãos, de todos que aqui vieram, participaram conosco, ó Deus, desta reunião tão maravilhosa, gostosa, inspiradora, educativa, confrontadora. Que cada um aqui também volte para suas casas, ó Deus, com júbilo, com riso, trazendo feixes maravilhosos. Talvez, ó Deus, porque a colheita no Senhor, de fato, sempre será abundante. Que essas famílias sejam prósperas, homens felizes, bem consigo mesmos, homens, ó Deus, que tenham uma identidade firme no Senhor de homens, mulheres felizes, bem identificadas, mulheres com essa identidade bem estabelecida, porque mulheres que amam o Senhor
pais e mães segundo o teu coração, marido e esposa segundo, ó Deus, a tua palavra, filhos, ó Deus, obedientes, filhos, ó Deus, que honram seus pais, filhos prósperos em tudo o que fazem. Que essa graça seja liberada sobre todos os meus irmãos, daqui de pertinho e lá de longe. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o Pai, as doces e ricas consolações desse Espírito Santo maravilhoso, nos acompanhe todos os dias. Que sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu irmão? Dê um abraço, um beijo em quem está do seu lado. Eu vou dar um abraço, um beijo aqui no Ismael. E paga uma pizza aí para o irmão que está do seu lado. Vai lá no Lagoinha Pizza e abençoe lá seu irmão. E vai ser uma bênção. Amém? E próxima quarta, às 19h30, aqui na Lagoinha, culto da família.